Quadricromia é uma técnica de impressão que teoricamente permite reproduzir alguns milhões de cores usando apenas 3 cores primárias em conjunto com o preto. Quando se reduz a quadricromia a apenas uma frase, parece tão fácil, porém veremos adiante que não é bem assim. Antes da criação da quadricromia, os trabalhos gráficos necessitavam de uma matriz para cada cor. Além disto, não haviam reticulados, isto é, os desenhos eram preenchidos com cores sólidas. Na natureza, tudo é composto por cores em nuances ou em contrastes, e é isto que nos faz identificar os elementos. Uma figura preta só será vista se ela estiver sobre um fundo de outra cor. Nós vemos a figura graças ao contraste de cores existente entre ela e os outros objetos que possam estar ao seu redor. Se a mesma figura estiver sobre um fundo preto, ela não será vista, porque não haverá contraste entre as cores. A partir desta demonstração, podemos dizer que, para que haja visão, é necessário que haja cores. Por exemplo, nesta figura você vê um grande número de quadrados. Cada um deles só é visto graças à diferença entre a sua cor e a de seu vizinho. Nuance é uma mudança gradual de cor ou um conjunto de cores intermediárias entre duas outras. Por exemplo, nesta figura, uma das extremidades é azul e a outra é vermelha. O que vemos é uma mudança contrastante. Se entre as extremidades houver um conjunto de cores intermediárias, diremos que a mudança de cor é gradual e que todo o grupo de cores formou uma nuance. Nesta foto, temos um exemplo natural de nuance. Observe que entre a casca e a polpa do mamão há uma transição gradual entre o amarelo e o vermelho. No kiwi, também está evidente uma mudança gradual entre o preto e o verde na região de suas sementes. Na mesma fruta, se observa um contraste entre as cores da casca e da polpa. Para que você possa compreender bem os próximos capítulos, será necessário admitir um único conceito, que é o seguinte: as imagens nada mais são do que um conjunto de cores. O que diferencia uma imagem das outras são as cores que ela contém e a forma com que elas são distribuídas no espaço. Por exemplo, um conjunto de cores pode formar um kiwi. Outro conjunto de cores pode formar um mamão. Então, concluímos que todos os elementos visíveis são formados pelas cores. Baseados nas teorias que acabamos de conhecer, podemos dizer que reprodução de imagens é o mesmo que reprodução de cores. Existem várias maneiras de reproduzir as cores. Em nosso curso, vamos estudar a reprodução de cores por quadricromia pelo processo serigráfico. Quando se fala em cores,
Todos sabemos de que estamos tratando, porém, quando perguntamos o que é cor, a resposta é um pouco complicada. Isto porque a cor é estudada por duas maneiras. De uma forma, ela é um elemento psicobiológico e de outra, ela é um elemento físico. Por um lado, podemos dizer que cor é uma sensação resultante do processamento e interpretação mental dos elementos externos trazidos ao cérebro pelos olhos. Por outro lado, a cor é um elemento físico constituído por uma ou mais radiações eletromagnéticas com comprimento de onda definido. Estas duas definições são complementares, pois uma depende da outra. Sendo assim, cabe dizer que a cor é um elemento que tem uma parte física que podemos detectar por instrumentos, medir e manipular, e uma outra parte abstrata interpretada por nossa mente, que pode atrair nossa atenção e até alterar o nosso comportamento. Para estudarmos as cores, começaremos pelo espectro eletromagnético. O espectro eletromagnético é um conjunto de todas as ondas conhecidas que existem no universo. Estas ondas são medidas pelo seu comprimento, que pode variar de alguns bilionésimos de milímetro, que são as unidades X de origem cósmica, até alguns milhares de quilômetros, como ocorre em algumas correntes elétricas de uso industrial. A unidade utilizada para medir o comprimento de onda é o milimicron, que também é chamado de nanômetro. Um nanômetro equivale à milionésima parte do milímetro. De todo este vastíssimo espectro, as ondas compreendidas entre 400 e 700 nanômetros formam o espectro óptico e são visíveis em forma de luz. O espectro óptico é um conjunto das ondas eletromagnéticas cujo comprimento está na faixa de 400 e 700 nanômetros. Estas ondas são vistas em forma de luz colorida. Uma onda com comprimento de 700 nanômetros é vista em forma de luz vermelha. A onda de 600 nanômetros também é vermelha, porém um pouco mais alaranjada do que a de 700. A luz verde é uma radiação luminosa cujo comprimento de onda é 500 nanômetros. Uma luz com comprimento de onda de 400 nanômetros é violeta. Analisando os exemplos anteriores, dizemos que ondas com valores numéricos muito diferentes entre si correspondem a cores também muito diferentes. Ondas com valores muito próximos correspondem a cores muito parecidas. No intervalo de 400 até 700 nanômetros estão presentes todas as cores do espectro visível. Observe na figura que elas variam gradualmente, desde o violeta, passando pelo cian, verde, amarelo e o alaranjado, até chegar no vermelho. Luz branca é uma radiação onde se verifica a presença simultânea de todas as ondas no espectro visível. Para demonstrar que a luz branca é formada por todas as luzes, em 1632, o físico Isaac Newton realizou uma experiência que tomamos como exemplo até os dias de hoje. O experimento baseava-se na tese de que um raio de luz, ao atravessar um corpo cristalino, deveria sofrer um desvio em sua trajetória. Este desvio
seria diferente para cada comprimento de onda. Sendo assim, um feixe de luz branca, ao atravessar um prisma de cristal, se abre como um leque, onde cada uma das varetas corresponde a um comprimento de onda diferente. Neste leque, os raios de luz ficam dispostos lado a lado e em ordem de comprimento de onda. Se cada comprimento de onda equivale a uma cor, então veremos um leque em ordem cromática. A síntese aditiva é um capítulo que trata de recompor a luz branca. Se na experiência anterior pudemos transformar a luz branca em milhares de outras luzes coloridas, na síntese aditiva trataremos de fazer o contrário. Vamos partir de luzes coloridas para formar a luz branca. Para recompor a luz branca, não é necessário somarmos todas as luzes do espectro visível. Faremos isto utilizando apenas 3 luzes. A luz vermelha, com comprimento de onda de 615,1 nanômetros e com intensidade de 200 lumens. A luz verde, com comprimento de 540,2 nanômetros e com intensidade de 550 lumens. A luz violeta, com comprimento de 479,8 nanômetros e com 80 lumens. Em uma tela branca, projetamos uma luz violeta. Parcialmente sobre ela, projetamos uma luz vermelha. Na intersecção dos 2 focos, notamos o aparecimento de uma outra cor, o magenta, que é a soma das luzes violeta e vermelho. Ao projetarmos sobre elas uma luz verde, notaremos o aparecimento de 2 novas cores, o cian e o amarelo. No centro dos 3 focos, onde todas as luzes se sobrepõem, vemos o branco, que é a somatória delas. Luzes primárias são as 3 luzes que, quando somadas, resultam em uma luz branca. São elas o verde, o vermelho e o violeta. Luzes secundárias são as luzes resultantes da somatória de 2 luzes primárias. São elas o magenta, o cian e o amarelo. Antes de prosseguirmos, faremos as seguintes considerações. Luz colorida é uma ou mais radiações eletromagnéticas com comprimento de onda entre 400 e 700 nanômetros. Luz branca é um conjunto de ondas eletromagnéticas onde estão presentes todas as ondas com comprimento entre 400 e 700 nanômetros. Na síntese aditiva, a somatória das luzes primárias resulta em branco, isto porque estamos operando com luzes coloridas e não com corpos coloridos. A luz primária, que chamamos de violeta, também é chamada de azul-violeta ou simplesmente de azul. Preferimos chamá-la de violeta para não confundir com o cian, que na linguagem comum também é chamado de azul. Como vimos anteriormente, a luz branca é a soma de todas as luzes do espectro visível, mas também ela pode ser obtida pela soma das 3 luzes primárias.
Para facilitar nossos estudos, vamos representar a luz branca por um feixe contendo as 3 luzes primárias. Um corpo é colorido quando ele tem a capacidade de absorver e refletir uma parte da luz recebida. Um corpo se apresenta verde quando reflete a luz verde e absorve as outras luzes. Um corpo é vermelho quando tem a capacidade de refletir a luz vermelha e absorver todas as outras. Quando um corpo reflete toda a luz recebida, ele se apresenta branco. Um corpo apresenta-se na cor cian quando reflete ao mesmo tempo as luzes verde e violeta. Quando um corpo absorve toda a luz recebida, ele se apresenta preto. Todos os materiais têm sua própria cor. Isto porque cada um deles tem uma maneira particular de refletir a luz recebida. Por exemplo, um corpo, para ser verde, tem que refletir toda a luz verde recebida. Se ele refletir somente uma parte desta luz, ele será verde escuro. Para ser verde claro, o corpo terá que refletir a luz verde, mais um pouco de luz branca, lembrando que a luz branca é composta pelas 3 luzes primárias. A cor de uma matéria qualquer dependerá de quais luzes ela reflete e a intensidade de cada uma. Nas próximas cenas, mostraremos as variações de cor de acordo com a presença e a intensidade de uma ou mais luzes. Na síntese subtrativa, estudaremos os corpos coloridos levando em conta as luzes que ele reflete e absorve. Toda a substância possui um poder seletivo de absorção das radiações que compõem a luz branca. Este poder seletivo se explica como subtração de radiações luminosas. Sendo assim, é lógico concluirmos que a cor que vemos é a luz branca, menos as luzes absorvidas pelo corpo colorido. Um pigmento cian absorve a luz vermelha e reflete as outras. Um pigmento amarelo absorve a luz violeta e reflete as outras. Se misturarmos os pigmentos cian e amarelo, o resultado da mistura será o verde, porque o cian absorve o vermelho e o amarelo absorve o violeta, restando somente a luz verde para ser refletida. O importante dessa mistura é que ela recompõe uma das luzes primárias. Na mistura do cian e magenta, são absorvidas as luzes verde e vermelha, restando a luz violeta para ser refletida. Na mistura do magenta e o amarelo, são absorvidas as luzes verde e violeta, restando a luz vermelha para ser refletida. Na mistura do cian, magenta e amarelo, o resultado é o preto. A absorção é total, já que cada componente da mistura absorve uma das 3 luzes primárias, não restando nada para ser refletido.
Na síntese subtrativa, misturamos dois corpos coloridos, onde cada um deles absorve uma luz, e a cor resultante é mais escura, isto é, menos luminosa. Na síntese aditiva, projetamos duas luzes em uma tela branca. Na região onde houve sobreposição, a tela refletiu duas luzes ao mesmo tempo. Por isso, vemos uma cor mais clara, mais luminosa, proveniente da somatória de duas luzes. Na síntese aditiva, somamos luzes, e as somatórias parciais resultaram em luz de cor mais clara. Na soma total, obtivemos a luz branca. Por isto, as luzes violeta, vermelha e verde são chamadas de luzes primárias. Na síntese subtrativa, subtraímos luz, misturamos corpos coloridos, e nas misturas parciais obtivemos cores mais escuras. Na mistura total, chegamos à absorção total e obtivemos o preto. Por isto, o magenta, o cian e amarelo são chamados de cores primárias. Em resumo, a soma das luzes primárias resulta em branco e a soma das cores primárias resulta em preto. Agora ficou fácil entender por que as cores amarelo, magenta e cian são usadas na quadricromia. Elas são as cores primárias. São descendentes diretas das luzes primárias. A experiência da síntese subtrativa demonstra que a mistura de duas cores primárias resulta na reflexão de uma luz primária. Observe na figura que a mistura do amarelo com o cian resulta em verde. O amarelo com o magenta resulta em vermelho e o magenta com o cian resulta em violeta. As leis da síntese mista se deduzem das mesmas que regem as sínteses aditiva e subtrativa. Para ilustrar, vamos supor uma folha de papel branco coberta por uma camada de tinta azul com baixa concentração de pigmento. Os círculos azuis representam os pigmentos dispersos em um verniz transparente. Nos espaços vazios entre as partículas de pigmento, a luz branca chega até o papel e ele reflete toda a luz recebida. A luz branca que atinge o pigmento é refletida na cor azul. Desta forma, chega aos nossos olhos ao mesmo tempo a luz branca e a luz azul, nos dando a sensação de estarmos vendo uma cor azul claro. É importante salientar que nós enxergamos sempre por síntese aditiva. Nosso olho recebe uma ou mais radiações e vê apenas uma cor. Isto é um fenômeno puramente psicobiológico, uma vez que a cor é criada em nossa mente, se tornando um elemento abstrato, uma sensação. Fisicamente, a cor é apenas uma ou mais radiações que podem ser identificadas e medidas. Enfim, é algo concreto. A quadricromia baseia-se nos estudos que fizemos sobre as cores. A síntese aditiva nos comprova que quando nosso olho recebe duas luzes diferentes ao mesmo tempo, nós enxergamos uma terceira cor, distinta das duas primeiras. Porém, o que fizemos foi uma experiência empírica, usando lâmpadas especiais e holofotes. E as cores chegaram aos nossos olhos refletidas por uma tela branca. Na área gráfica, a situação é outra,
pois operamos com corpos coloridos, que são os pigmentos contidos nas tintas de impressão. As fontes de luz podem ser a claridade do sol ou as luzes artificiais. As cores chegam aos nossos olhos pela reflexão dos corpos coloridos. Então, para se construir uma imagem multicolorida, teremos que dispor os corpos coloridos lado a lado em uma tela até formar uma imagem. Observe que quando ampliamos a figura, ficam evidentes os pontos de diversas cores que formam a imagem. Nas artes gráficas, é possível formar uma imagem com milhões de cores usando apenas as 3 cores primárias em conjunto com o preto. Este processo é o que chamamos de quadricromia. Quando estudamos a síntese mista, tomamos como exemplo uma folha de papel coberto por uma camada de tinta azul com baixa concentração de pigmento, onde eram refletidas ao mesmo tempo uma luz azul pelo pigmento e outra branca pelo papel. Agora, daremos um outro exemplo de síntese mista. Vamos considerar o perfil de uma folha branca impressa com pontos nas cores cian e amarelo, espaçados entre si. O olho deve enxergar uma cor verde claro, composto pela mistura do cian com o amarelo e o branco. A cor verde claro que obtivemos no passo anterior foi gerada pela síntese mista das cores cian, amarelo e branco, em teores iguais. Esta cor pode se alterar à medida em que alteramos o teor de cada componente. Este teor é definido pelo espaço que ele ocupa dentro de uma determinada área. Por exemplo, se dentro do mesmo espaço aumentamos o tamanho do ponto cian, logo o amarelo e o branco serão diminuídos. Em nossos olhos chegarão um alto teor de cor cian mesclado com uma pequena quantidade de amarelo e branco. Então, veremos uma cor verde mais azulada e mais intensa. Na próxima cena, demonstraremos através de um gráfico como é possível gerar uma infinidade de tons verde, alterando as áreas ocupadas pelo cian, amarelo e branco. Lembrando que o branco não é tinta, e sim a cor do papel. Nos 2 exemplos anteriores, tivemos a intenção de mostrar que é possível gerar milhares de tons combinando as cores e variando suas proporções na mescla. Para demonstrar, as cores foram representadas por blocos sólidos maiores ou menores, para indicar as proporções de uma cor em relação à outra. Estes blocos representam os espaços ocupados por cada cor em relação a uma determinada área. Quando representamos uma cor azul claro, mostramos 2 blocos de mesmo tamanho, um azul e o outro branco. Na realidade, o espaço ocupado pelo azul não é concentrado em apenas um bloco, mas sim em um grande número de pequenos blocos dispersos em uma área branca de uma forma orientada, e de modo a ocupar a metade do espaço. Assim, o espaço total é dividido entre o azul e o branco em partes iguais. A cor azul claro, produzida desta forma, só é vista a uma certa distância, pois de perto o que se vê são pontos azuis e brancos. Por enquanto, em nossos exemplos, usamos os pigmentos cian e amarelo, combinados com o branco, e com eles pudemos produzir uma quantidade enorme de cores. Agora, vamos introduzir o pigmento magenta para reproduzir todas as cores.
O magenta, quando combinado com o amarelo, reproduzirá os tons de vermelho e laranja. Estes tons podem ser mais ou menos intensos conforme o teor de branco. Lembrando que o branco é uma área do papel onde não há nenhuma tinta. O cian, quando combinado com o magenta, produzirá os tons de violeta, mais ou menos intensos conforme o teor de branco. O amarelo, quando combinado com o cian, produzirá os tons de verde, mais ou menos intensos conforme o teor de branco. Para regular a luminosidade das cores, se faz a mescla usando o terceiro pigmento. Por exemplo, uma cor verde composta pela mescla de cian com amarelo se tornará mais escura quando introduzirmos um teor de magenta. Da mesma forma, uma cor vermelha composta por magenta e amarelo pode ser escurecida com a introdução de um teor de cian. Uma cor violeta composta por cian e magenta pode ser escurecida quando adicionamos amarelo. Com estes exemplos, você já deve ter assimilado a ideia de que é possível se gerar qualquer cor variando os espaços ocupados pelas três cores básicas. Porém, ainda estamos na tricromia, uma vez que operamos com três cores básicas. Embora o branco tenha sido citado como componente das mesclas, ele não é considerado a quarta cor, porque nele estão contidas as três luzes primárias. O quarto elemento da quadricromia é o preto, que funciona de uma forma oposta ao branco. Enquanto o branco é a presença de todas as luzes, o preto é a ausência delas. O branco já é a cor do papel, porém o preto precisa ser impresso. Por isto, ele é considerado a quarta cor. Além disto, o preto em conjunto com o branco gera todas as tonalidades de cinza e a sombra de uma imagem, o que dá à reprodução um aspecto bem mais realista. Quando falamos em variações tonais e quantidade de cores existentes, vem logo a ideia de ordenar todas elas. As cores variam de maneiras diferentes. A primeira variação é quanto à tonalidade. No círculo das cores, podemos observar o seguinte: o amarelo, por um lado, tende ao verde e, por outro, tende ao vermelho. Por isso, na linguagem dos coloristas, o amarelo é classificado como esverdeados ou avermelhados. O verde, por um lado, tende ao amarelo e, por outro, tende ao azul, e é classificado como amarelado ou azulado. O cian, que também é chamado de azul, por um lado tende ao verde e, por outro, tende ao violeta, e é classificado como esverdeado ou avermelhado. O magenta e o vermelho podem ser azulados ou amarelados. A outra variação que uma cor pode ter é a luminosidade. Uma cor qualquer pode variar o seu grau de luminosidade para mais luminosa, tendendo ao branco, e para menos luminosa, tendendo ao preto. Como já vimos anteriormente, as cores são compostas por radiações, portanto, elas podem ser medidas e organizadas em escalas. Os principais sistemas de medição e organização das cores são RGB e CMYK, também chamado de CMYK.
Nos próximos blocos, veremos com mais detalhes cada um deles. No sistema RGB, as cores poderão ser criadas ou identificadas pelos valores das luzes presentes. Por exemplo, o branco é dado pela presença de 3 luzes em seu valor máximo, que é de 255. O preto será a ausência de luz, então as 3 luzes terão o valor de 0. Uma cor cinza será dada pela presença das 3 luzes em quantidades iguais e com um grau mediano de intensidade. Os tons de verde escuro serão formados pela luz verde com baixos valores de intensidade. Assim, será possível criar ou medir todas as cores, e cada cor será identificada pelos seus valores de RGB. O sistema CMYK constrói e classifica as cores de acordo com os teores percentuais das cores base em uma área impressa. Por exemplo, uma cor amarela é considerada uma área 100% coberta por uma tinta amarela. Uma cor verde pode ser composta por 100% de amarelo e 50% de cian. Neste caso, teremos uma área totalmente coberta por tinta amarela e sobre ela uma impressão de 50% de retículos na cor cian. Assim, cada cor poderá ser identificada pelos seus valores de CMYK. O reticulado é um recurso que se utiliza para reproduzir imagens, utilizando apenas o preto em contraste com o branco do papel, resultando em tons de cinza. A imagem final é composta por milhares de pontos que variam seu tamanho, formando nuances em tons claros e escuros. Nas áreas claras, aparecem pontos pretos em uma região branca. Nas áreas escuras, a situação se inverte, aparecendo pontos brancos em uma área preta. Nas regiões de meio tom, as áreas pretas e brancas são do mesmo tamanho. Para demonstração, usaremos o Photoshop para criar os retículos e explicaremos o processo de criação. O Photoshop cria uma grade sobre a imagem a ser reticulada. A medida desta grade é definida de acordo com o trabalho que o operador quer executar. As linhas da grade formarão um quadriculado sobre a figura, onde cada um dos quadrados é uma célula. Dentro de cada uma existirá várias cores. O Photoshop fará um cálculo e definirá um valor médio entre as cores. Com este cálculo, ele define os espaços que serão ocupados pelo preto e branco dentro da célula. Neste exemplo, nas partes escuras da imagem original, se nota uma borda preta em torno da célula e dentro dela um ponto branco. Nas áreas claras, o ponto branco se expande até invadir as bordas e as partes pretas ocupam apenas os cantos da célula. Desta forma, o espaço de cada célula é dividido entre o preto e o branco, onde, quanto mais escura for a área, maior será o espaço ocupado pelo preto.
Nesta cena, mostramos a imagem ampliada na região do olho do modelo. A imagem reticulada está sobreposta à imagem original para você visualizar a formação dos pontos nas áreas claras e escuras. Agora vamos remover a imagem de baixo e serão vistos somente os retículos com a grade. O grau de definição de uma imagem está diretamente ligado às linhas de grade. Quanto mais linhas de grade tivermos, maior será o número de células. Se em cada célula se forma um ponto, logo teremos um número maior de pontos e os pontos serão menores. Então, a imagem será bem mais definida. Nesta cena, você pode comparar a diferença de graus de definição. As duas figuras mostram a mesma região do olho do modelo. A figura da esquerda possui um número de grades 2 vezes maior. Observe que ela está muito mais definida por ter um número 4 vezes maior de pontos. Lineatura é o nome que se usa para identificar quantas linhas de grade existem em um determinado comprimento. A unidade da lineatura é dada em linhas por centímetro ou linhas por polegada. Linhas por polegada é a unidade mais usada e é conhecida como LPI. LPI e linhas por centímetro são termos que se referem ao grau de definição de uma imagem. Antes de entrar neste capítulo, vamos considerar que antes da impressão gráfica vem a impressão do fotolito em equipamentos digitais. Por isto, temos que compreender como eles funcionam. O formato do ponto também é influente na definição da imagem. Para definir o formato do ponto, a célula da grade de retícula também é gradeada e dentro desta segunda grade é formado o ponto. A lineatura da célula é dada em DPI, que é pontos por polegada. A célula é um elemento muito importante, pois ela é responsável pela reprodução das cores através dos pontos que ela produz. Por exemplo, se uma célula está dividida por 5 linhas, ela terá 5 compartimentos na horizontal e 5 na vertical, totalizando 25 compartimentos. Esta célula poderá compor 25 tons de uma cor qualquer, e isto se dá preenchendo ou deixando vazios os compartimentos. Se a célula estiver vazia, ela apresentará o branco. Então, na realidade, esta célula será capaz de apresentar 26 tons. Para obter valores numéricos, vamos considerar a área total da célula como sendo 100%. Se ela está dividida em 25 compartimentos, logo cada um equivale a 100 dividido por 25, ou seja, cada compartimento vale 4% da área total da célula. Se nesta célula tivermos um compartimento preenchido por uma cor, ela estará apresentando 4% desta cor e também 96% de branco. Então, esta célula representará um azul bem claro. Nas próximas cenas, mostraremos algumas possibilidades de formação dos pontos e seus equivalentes em percentuais de cores. Analisando os valores percentuais de cores que esta célula pode apresentar,
notamos que ela mostra os 25 tons em uma escala que salta de 4 em 4%. Isto significa que ela não pode mostrar os valores intermediários entre os múltiplos de 4, como o 9 e o 10, por exemplo. Nesta cena, mostramos uma parte da escala de tons que a célula foi capaz de simular. Note que a passagem de um tom para outro é um tanto brusca por falta das tonalidades intermediárias. A profundidade de cor é dada em bits. Em uma célula com grade de 5 linhas, a profundidade de cor é de 5 bits, e a quantidade de tons que ela pode simular obedece ao seguinte cálculo: 5 ao quadrado mais 1, onde 5 ao quadrado é o número de tons, e a unidade somada representa a célula vazia, prevalecendo a cor do papel. A unidade LPI se refere ao número de linhas que formam as células que vão conter os pontos. Porém, as células também são divididas por linhas para formar subcélulas, que serão preenchidas para formar os pontos. Na realidade, existe uma grade única que divide toda a imagem. A unidade desta grade única é dada em dPis. Para compreender melhor, suponha uma impressora cuja definição de imagem é de 1200 dPis. Isto indica que ela poderá construir uma grade com 1200 linhas no espaço de 1 polegada. Todas estas linhas serão usadas para construir as linhas de retícula. Se quisermos formar uma imagem com 30 linhas de retícula, teremos que dividir as 1200 linhas por 30. Então, em 1 polegada, teremos 30 grupos com 40 linhas, totalizando 1200. Cada grupo de 40 linhas será uma célula, onde serão formados os pontos. Esta célula terá uma profundidade de 40 bits e poderá reproduzir 1601 tons de cor. Se diminuirmos a lineatura para 15 linhas, teremos uma célula 2 vezes maior com 80 linhas. Daí concluímos que quando diminuímos a lineatura, aumentamos o tamanho da célula e, consequentemente, o tamanho do ponto. Agora resta saber qual a influência disto na imagem final. Para visualizar, suponha que esta região da foto seja uma célula. Então, todas as cores da imagem dentro dela serão representadas por um único ponto de um certo tamanho. A cor deste ponto será equivalente à média de todas as cores que estão dentro da célula. Se dobrarmos o valor da lineatura, esta mesma região será dividida em 4 células e será representada por 4 pontos e 4 tons de cor. Quanto maior for o número de linhas dentro de uma célula, melhor será definido o ponto. As figuras a seguir mostram um ponto com 25% de cor dentro de células com diferentes números de grade. Na grade de 5 linhas, ele se apresenta como uma cruz. Na grade de 10 linhas, ele tem uma forma intermediária. Na grade de 20 linhas, ele tende ao círculo. Na grade de 40 linhas,
seu formato já pode ser chamado de circular. A separação de cores é feita pelo computador. Para você visualizar, vamos ampliar uma região da figura até que possa ser vista uma célula da grade de retícula. Observe que dentro desta célula existem vários quadrados coloridos que são os pixels. Como vimos no estudo das cores, cada cor tem um valor numérico, de acordo com a quantidade de luz RGB que ela reflete. Estes valores podem ser convertidos para o sistema CMYK através de cálculos. Para separar somente o cian, são desprezados os valores das outras cores e é criada uma grade em tons de cinza, onde cada pixel contém um valor equivalente ao percentual de cian. Veja que agora a célula apresenta pixels mais claros e mais escuros, de acordo com o valor percentual de cian em cada um. Para estabelecer um ponto de cian nesta célula, é calculado o valor médio entre os percentuais de todos os pixels nela contido. O tamanho do ponto cian será correspondente ao valor médio do percentual de cian contido na área da célula. Tomando os valores deste exemplo, a média será de aproximadamente 26%. Então, nesta célula, deverá ser construído um ponto cujo tamanho ocupe 26% desta área. Esta célula está dividida em 9 partes, então cada parte representa aproximadamente 11% da área total. Neste caso, 2 partes serão preenchidas e o tamanho do ponto será equivalente a aproximadamente 22% da área total. Este valor é o mais próximo possível de 26%, que seria o tamanho real. Usando este sistema, o computador constrói as linhas de ponto em toda a extensão da imagem. Como já vimos, a quadricromia é um processo de impressão que visa reproduzir um original qualquer. O processo inicia-se com uma arte, que pode ser uma criação gráfica ou uma fotografia. A partir da arte é produzida uma imagem digital e daí são criados os fotolitos. A partir dos fotolitos são confeccionadas as matrizes serigráficas. Finalmente, a partir das matrizes, são feitas as impressões. Ao término do processo, a impressão final é comparada com a arte original. Todos os possíveis erros ocorridos durante o processo aparecem na impressão final. Por isto, é primordial que se tenha conhecimento das técnicas envolvidas no processo, pois a qualidade da imagem impressa depende também da arte, dos fotolitos e da matriz. A digitalização da imagem, a separação das cores e a geração dos fotolitos são executados em um birô de serviços. Porém, tudo isto deve ser feito de acordo com certas especificações. Os birôs estão equipados para fornecer produtos de qualidade, mas isto não será possível se o cliente não lhe der as informações necessárias. Por isto, o gráfico tem que estar afinado com o seu fornecedor.
As informações mais importantes que o gráfico deve fornecer são o valor do ganho de ponto, os valores colorimétricos das suas tintas CMYK, a lineatura dos fotolitos e os ângulos das linhas de retícula. Mais adiante, veremos com mais detalhes cada um destes parâmetros. Ganho de ponto é um valor percentual que quantifica a diferença de tamanho entre os pontos que estão no fotolito e os pontos que estão na impressão final. O ponto no fotolito tem um certo tamanho e na impressão final poderá ter outro. Esta diferença deve ser considerada, pois influi diretamente na definição da imagem. Como já vimos, um ponto representa uma quantidade de cor dentro de uma área. Se na impressão ele aumentar de tamanho, estaremos colorindo uma área indevida, ou seja, estamos introduzindo cor onde não deveria haver, e isto muda a aparência da imagem. Você não poderá medir o tamanho de um ponto, mas poderá medir a quantidade de cor existente em uma área. O instrumento usado para isto chama-se densitômetro. Para exemplificar, vamos imaginar que imprimimos um reticulado com 50% de área colorida. Ao medir a densidade na impressão, o densitômetro apontou a existência de 60% de área colorida. Fazendo os cálculos, chegaremos à conclusão de que o ponto aumentou em 20% o seu tamanho. Então, o valor do ganho de ponto é de 20%. Conhecendo o valor do ganho de ponto, você fará a compensação no fotolito, isto é, todos os pontos que representam 50% serão baixados para 41,7%. Assim, quando eles aumentarem seu tamanho em 20%, chegarão aos 50%, que é o valor correto. Se você adotar o valor de 20% para o ganho de ponto, todas as faixas tonais terão os seus valores divididos por 1,2. Assim, a proporcionalidade e o equilíbrio das cores serão mantidos. A faixa tonal de 50% cai para 41,7%. A faixa de 40% cai para 33,3% e assim por diante. No bloco anterior, tomamos como exemplo o valor de 20% para o ganho de ponto, mas ele foi calculado para um reticulado de 50%. Se medirmos o ganho de ponto para um reticulado de 40%, o resultado poderá ser outro. Por isto, é recomendado a medição do ganho de ponto em várias faixas tonais e depois estabelecer um valor médio entre os resultados encontrados. Informe ao seu birô o valor do ganho de ponto encontrado em sua gráfica. Assim, ele poderá aplicar a correção em seus fotolitos e fornecer um produto na qualidade que você quer. Solicite ao seu birô um fotolito na lineatura que você costuma usar e que contenha os reticulados nos percentuais que você quer medir. Com este fotolito, faça uma matriz dentro das especificações técnicas. Com elas, faça várias impressões com as tintas cian, magenta, amarelo e preto. Depois, faça a medição da densidade para cada percentual de retícula. Se você não possuir um densitômetro, procure uma empresa que faça as medições para você.
Provavelmente, o fornecedor de fotolito indicará quem possa medir o ganho de ponto das suas provas. Como você já sabe, cada cor corresponde a um valor numérico, conforme o comprimento de onda das luzes refletidas. Um instrumento que mede as cores chama-se espectrofotômetro e ele deve ser usado para medir as cores das suas impressões em CMYK. Quando você imprime uma tinta, a cor exata da impressão você só saberá após a medição. Isto porque a cor de uma impressão varia conforme a altura da camada de tinta depositada. Esta figura simula as cores obtidas pela impressão de uma tinta cian. Note que à medida em que aumentamos a altura da camada, a cor escurece. Daí concluímos que imprimir uma tinta cian não significa obter uma impressão na cor cian. Por isto, você deve ajustar o depósito de tinta e tomar as devidas providências para fazer com que a cor da sua impressão se aproxime ao máximo possível da cor ideal. Imprima um chapado de cada uma das cores CMYK e faça as medições. Informe os seus valores colorimétricos de CMYK ao seu birô de serviços. Eles serão importantes para a produção dos seus fotolitos, pois a diferença de cor entre o real e o teórico será levada em conta. Você não precisa comprar um espectrofotômetro. Existem empresas especializadas que podem fazer as medições das suas provas. Provavelmente, seu fornecedor de fotolitos poderá fazer a indicação. Lineatura, como já vimos, é um número de linhas existentes em um espaço linear. Teoricamente, quanto maior for a lineatura, mais bem definida será a imagem. Porém, temos que pensar que a serigrafia não permite a impressão de pontos muito pequenos. Por isto, temos que usar uma lineatura baixa para produzir pontos maiores e facilitar a impressão. Para imprimir sobre superfícies lisas, pode-se utilizar uma lineatura aproximada a 30 linhas por centímetro. Para a impressão sobre superfícies irregulares como peças têxteis, a lineatura tem que baixar para aproximadamente 20 linhas por centímetro. Quando se fala em quadricromia, tudo tem que ser controlado. A qualidade das matrizes é de suma importância no processo. Você deve escolher um fornecedor de confiança que esteja equipado e que conheça profundamente as técnicas de produção de matrizes de alta precisão. Recomendamos que você inclua em sua coleção o curso de Produção de Matrizes Serigráficas da Silktop. Através dele, você conhecerá as técnicas para produzir matrizes de alta precisão. Assim, você terá conhecimentos suficientes para explicar ao seu fornecedor como suas matrizes deverão ser produzidas, ou então produzi-las em seu próprio estabelecimento. A lineatura para o fotolito tem uma estreita relação com o tipo de tela que vamos usar. Pesquisas realizadas e publicadas por um dos mais tradicionais fabricantes de telas serigráficas recomenda que se considere a seguinte relação.
Para média resolução de imagem, usa-se o fator 3,75. Por exemplo, se vamos utilizar uma tela de 90 fios por centímetro, dividiremos 90 por 3,75. Neste caso, 24 linhas por centímetro é a lineatura mais adequada para se trabalhar com a tela de 90 fios quando se quer média resolução. Quando vamos produzir uma matriz para impressão sobre camisetas de malha de algodão, o mais comum é usar uma tela com 77 fios a média resolução, usando o fator 3,75. Portanto, a lineatura mais adequada para o fotolito é 20,5 linhas por centímetro. Para se produzir cartazes de grandes formatos ou outdoors que serão vistos à distância, pode-se usar uma lineatura menor com pontos maiores. Então, o fator de relação entre a lineatura do fotolito e a filiatura da tela pode ser de 5 ou 6,25. Cada cor da cromia tem um ângulo específico para as linhas. Para o amarelo é 0 grau. Para o magenta é 15 graus. Para o preto é 45. Para o cian é 75. Sendo assim, após a impressão das 4 cores, os pontos estarão distribuídos da melhor maneira possível, formando padrões circulares chamados rosetas. Esta figura foi criada para mostrar em evidência a formação das rosetas numa impressão em quadricromia. Moiré é a formação de figuras padrão, compostas por um aglomerado de pontos. Isto ocorre quando fazemos a sobreposição em ângulos diferentes de transparências com linhas pontilhadas. Nesta cena, mostramos alguns padrões de Moiré causados pela variação do ângulo de uma das transparências. Note que, à medida em que a transparência gira, os padrões de Moiré se modificam. Nesta cena, mostramos uma imitação da impressão de uma imagem prejudicada pela formação de Moiré. Ela se deu por conta da variação de ângulo de um dos fotolitos. Para evitar o efeito Moiré, é primordial que se respeite os ângulos das linhas nos fotolitos. Ele também aparece na imagem impressa quando houver alguma diferença no registro de impressão. A última etapa do processo é a impressão. Esta é a fase mais crítica da quadricromia, pois não temos instrumentos para nos ajudar no controle de certos parâmetros. Sabe-se que a altura da camada de tinta está diretamente relacionada com o perfil da lâmina do rodo, onde o mais indicado é 90 graus. Também recomenda-se afiar a lâmina periodicamente, pois ela se desgasta pelo atrito com a tinta, provocando a deposição de uma camada maior. A inclinação do rodo durante a impressão também tem influência sobre a altura da camada de tinta. Recomenda-se uma inclinação entre 50 e 60 graus. A pressão do rodo sobre a matriz e a velocidade de impressão também são influentes. A dureza da lâmina deve ser adequada, pois ela pode envergar pela força exercida sobre o rodo, aumentando a área de contato com a matriz e provocando uma descarga de tinta maior.
Os graus de dureza mais utilizados estão na faixa de 75 e 90 shores. A distância entre a matriz e o substrato é chamada de fora de contato. Este também é um fator que influi na descarga de tinta. Quanto maior for o valor do fora de contato, maior será a descarga de tinta. Segundo estudos publicados, esta distância deve variar de 2 a 4 milímetros de acordo com o tamanho da matriz. A ordem mais usual é imprimir primeiro o cian, seguido pelo amarelo, magenta e, por fim, o preto. Alguns técnicos preferem começar pelo amarelo e depois imprimir o cian, o magenta e o preto. Quando se imprime sobre tecido de algodão, muitos profissionais preferem imprimir na ordem invertida, começando pelo preto e, em seguida, imprimir o magenta, amarelo e cian. Teoricamente, as imagens a serem reproduzidas têm o seu grau de resolução pré-estabelecidos, isto é, definimos uma lineatura e consideramos que não teremos perdas durante o processo. Além disto, consideramos que as cores cian, amarelo, magenta e preto correspondem aos padrões. Mas, na prática, não conseguiremos executar o que manda a teoria. Vamos falar sobre os fatores que causam perdas na resolução da imagem. Quando trabalhamos em uma boa condição para a serigrafia, que é imprimir com tinta brilhante sobre um suporte de alta lisura e também brilhante, podemos usar no máximo uma lineatura de 32 linhas por centímetro, que é uma resolução baixa, na verdade. Por exemplo, uma revista de qualidade média em papel couché normalmente é impressa a 52 linhas por centímetro. Uma revista de alto nível e livros de arte são impressos a 78 linhas por centímetro, isto é, mais que o dobro da serigrafia. Embora tenhamos um fotolito de qualidade com pontos bem definidos, teremos perdas quando eles forem transferidos para a matriz. Por exemplo, os pontos abertos que coincidem com os cruzamentos dos fios da matriz são deformados. Se estes pontos forem pequenos, poderão ser perdidos. A perda de informação de cor em uma impressão serigráfica se dá por dois motivos. Primeiro, pelo avanço da tinta além dos contornos nos pontos maiores, fazendo com que um reticulado de 90% resulte em um chapado. Segundo, pelo entupimento dos pontos pequenos, prejudicando e até impedindo a impressão de reticulados de 5% e às vezes até 10%. Nesta figura, fizemos o efeito exagerado só para demonstração. Perceba que nas regiões escuras houve perda de pontos claros de outras cores, se tornou escura demais e carregada na cor predominante. Nas regiões claras, foram perdidos os pontos pequenos das 4 cores e onde seria uma cor clara, ficou branco. Foram perdidas boa parte das tonalidades intermediárias e a mudança de uma cor para outra se apresenta brusca, quase sem nuance. O
O encaixe das cores é outro fator muito importante na definição da imagem impressa, onde os décimos de milímetro fazem diferença. Por isto, é primordial que se trabalhe com equipamentos de precisão. Nesta cena, mostramos os efeitos causados pelas impressões fora de registro. A quadricromia, teoricamente, permite a reprodução das cores com alta fidelidade, mas sua eficiência varia de acordo com o processo de impressão. A impressão por serigrafia impõe alguns limites que veremos adiante. A resolução de 32 linhas por centímetro para suportes lisos e de 20 linhas para tecidos implica em baixa definição da imagem. A perda dos pontos pequenos faz com que não sejam reproduzidas uma boa parte das cores que constam no original. A impossibilidade de depositar uma baixa camada de tinta faz com que o cian, amarelo e magenta fiquem mais escuros que o padrão teórico. Isto implica na perda de todas as tonalidades puras de alta e baixa densidade. Na sobreposição das cores, a cor resultante não corresponde à somatória das duas. Prevalece o tom da cor que está por cima, não reproduzindo as cores do original com fidelidade. A precisão no encaixe das 4 cores, que também é responsável pela definição da imagem. Quando você executar um trabalho em quadricromia, procure obedecer todas as teorias. E na hora da avaliação, lembre-se dos fatores que o impediram de reproduzir com fidelidade as cores originais. A quadricromia evita a passagem de uma cor para outra bruscamente. Quando ela é feita por serigrafia, teremos que aceitar as perdas de tonalidades intermediárias. O importante é compreender que a reprodução de imagens é chamada de artes gráficas e a serigrafia faz parte dela, portanto, é uma arte também. Se pensarmos unicamente em reproduzir com perfeição uma imagem qualquer, devemos procurar outros processos mais evoluídos que a serigrafia. Quando criamos uma imagem, temos um objetivo, que na maioria das vezes é impressionar o observador, causar nele um impacto e transmitir uma mensagem qualquer. Sendo assim, a perfeição técnica vai para o segundo plano, ficando em primeiro o objetivo e a arte.